E aí, vocês já criaram um vulcão na escola, feito de vinagre e bicarbonato de sódio, na aula de química? É muito divertido, não é? Talvez você tenha exagerado demais e a lava tenha chegado até a mesa do professor. Porém, a erupção de um verdadeiro vulcão é terrivelmente assustadora. Olá, pessoal! O planeta Terra guarda dentro de si uma força inacreditável. E quando essa força resolve sair para a superfície, é melhor estar o mais distante possível. Vulcão, em inglês, se chama volcano, e a razão da palavra ter origem no deus do fogo da Roma antiga é bastante óbvia. Somente em sua superfície, o planeta Terra possui cerca de 900 vulcões ativos. Mas afinal, por que eles entram em erupção? Abaixo da sólida camada superficial da Terra, chamada crosta terrestre, existe um verdadeiro mar de fogo. Esse mar de fogo é chamado manto, e a matéria quente e viscosa encontrada nesse lugar está em constante movimentação. Na fronteira da placa litosfera, o manto derrete as rochas, formando o magma. O magma está sempre procurando por uma saída para a superfície. A erupção de um vulcão se parece muito com o que acontece quando chacoalhamos uma garrafa de refrigerante. O fluxo do magma, juntamente com as substâncias voláteis, sobe, inundando a chaminé vulcânica, e tudo é expelido para fora. Ao ser resfriado, o magma, que perdeu o vapor da água e os gases, começa a escorrer pelo declive da montanha. O magma que saiu na superfície é chamado de lava. Em alguns casos, a erupção é acompanhada de uma explosão, e juntamente com essa explosão, uma grande quantidade de rochas é jogada para o alto e crateras são deixadas nas montanhas. Mas em casos onde a lava simplesmente escorre pelo vulcão, a erupção pode ser relativamente calma. Não tenham medo, esse é o nosso canal e aqui tudo vai dar certo. Isso aqui é somente um ranking. Para determinar a força de uma erupção, existe um índice específico. Esse é o Índice de Explosividade Vulcânica, ou IEV. Através desse índice, nós podemos avaliar o poder destruidor da erupção de um vulcão. As erupções classificadas na categoria mais alta desse índice são conhecidas como as mais terríveis erupções da história. Essas erupções destruíram cidades, afundaram ilhas inteiras e quase causaram a extinção humana. Hoje iremos falar sobre esse tema. Vamos começar! Vesúvio, 79 d.C., categoria 5. Vamos começar por aquela que provavelmente é a erupção mais famosa. Essa erupção soterrou a cidade de Pompeia em cinzas. O vulcão Vesúvio está localizado nos subúrbios da atual Nápoles e é um vulcão que foi formado há cerca de 250 mil anos. O Vesúvio já causou muitos desastres, mas a maior tragédia aconteceu no ano 79 d.C. A erupção desse vulcão destruiu 3 cidades e alguns vilarejos da Roma antiga. Alguns anos antes da erupção, já ocorriam fortes terremotos na região, como se o vulcão Vesúvio estivesse mandando um alerta para os cidadãos locais. Mas eles não quiseram sair da base do Vesúvio. E finalmente aconteceu a grande catástrofe. Inicialmente, o vulcão lançou uma coluna de cinzas de grande altitude no ar. E depois de algumas horas, os fluxos piroclásticos começaram a jorrar pela cratera. Os fluxos piroclásticos são a mistura de gases, cinzas e fragmentos de rochas. Então, esse material começou a avançar em direção à cidade. O índice IEV é dividido em 8 categorias, e essa erupção foi classificada na categoria 5 do índice. A erupção foi tão forte que suas cinzas chegaram até as margens do rio Nilo. Plínio, o jovem, que testemunhou o acontecimento, deixou o seguinte registro. Uma gigante nuvem preta rapidamente se aproximou. A partir daí, longas e fabulosas faixas de fogo jorraram por repetidas vezes, parecendo-se até com relâmpagos. Porém, tratava-se de algo muito mais pavoroso. Logo após a erupção, muitos cidadãos fugiram do local, conseguindo se refugiar, mas não foram todos que conseguiram. Ruas e casas foram soterradas por uma grossa camada de cinzas e Pompeia foi literalmente destruída. Durante escavações, os arqueólogos encontraram uma casa que aparentemente estava intocada
e puderam perceber que os moradores estavam no local no exato momento em que tentavam fugir. Krakatoa, 1883, categoria 6. Provavelmente vocês já viram diversas vezes a pintura de Edvard Munch chamada O Grito. Entre os especialistas da história da arte, existe uma teoria de que o brilho avermelhado na paisagem dessa pintura representa nada menos do que a erupção do vulcão Krakatoa. Mas esperem um pouco. O vulcão Krakatoa fica na Indonésia e, supostamente, Munch pintou um lugar real, localizado na capital da Noruega, Cristiânia. Como isso é possível? Será que a explosão desse vulcão foi tão forte que foi possível ver o seu impacto de um lugar tão distante? Na verdade, foi exatamente isso que aconteceu. A erupção do vulcão Krakatoa, que ocorreu em 1883, foi uma das mais destrutivas da história. O vulcão despertou de seu sono em maio, e durante o mês de agosto, seu poder explosivo foi aumentando. O fogo de San Telmo brilhou no mastro dos navios que estavam nas proximidades, e as bússolas enlouqueceram. Todos esses fenômenos indicavam que, em breve, uma grande catástrofe iria acontecer. A maior explosão se deu no dia 27 de agosto. Essa explosão pode ser ouvida em regiões costeiras da Austrália e África. Em Jakarta, que está a 150 quilômetros do local da explosão, a onda de choque levou o telhado das casas e arrancou as portas das dobradiças. Mas o impacto mais terrível foi um tsunami de 40 metros de altura. Esse tsunami engoliu diversas ilhas vizinhas. Depois que tudo se acalmou, descobriu-se que a ilha em que se localizava o vulcão Krakatoa tinha sido quase completamente inundada. E durante muitos anos, as cinzas jogadas na atmosfera pintaram o céu do pôr do sol de vermelho, assim como na pintura de Munch. Tambora, 1815, categoria 7. A Indonésia é realmente muito azarada. Além do Krakatoa, existe mais um vulcão extremamente poderoso. Estamos falando do Tambora. A erupção do Tambora foi a mais poderosa dos últimos 12.000 anos. A energia gerada nessa erupção foi 4 vezes maior que a erupção do Krakatoa. Os primeiros sinais da erupção do Tambora puderam ser percebidos 3 anos antes da catástrofe. Estrondos foram sentidos nos arredores do Tambora, como se o vulcão estivesse resmungando logo ao acordar. A erupção começou em abril de 1815 e destruiu toda a vegetação da ilha Sumbawa, onde se localiza o vulcão, além de destruir completamente a moradia dos humanos de toda a superfície terrestre. As cinzas chegaram até em locais com 1.300 quilômetros de distância do centro da explosão. Produtos vulcânicos bloquearam o sol dentro de 600 quilômetros em volta do Tambora, escurecendo toda a região, enquanto que em Londres, o pôr do sol se tornou estranhamente claro. Todas as pessoas ao redor do mundo puderam sentir os impactos da erupção. No hemisfério norte, o ano seguinte, de 1816, foi chamado de o Ano Sem Verão. Em algumas regiões do planeta, as partículas de produtos vulcânicos dispersas na atmosfera diminuíram a temperatura em cerca de 3 graus. Nos Estados Unidos ocorreram geadas durante o verão, enquanto que na Suíça nevou praticamente todos os meses. Nos Estados Unidos, esse ano foi também chamado de 1800 e congelando até a morte. Vulcão Yellowstone, 630.000 anos atrás, categoria 8. O Parque Nacional de Yellowstone é um lugar maravilhoso. Repleto de atrações como geysers, cachoeiras e desfiladeiros com cavernas, esse é um local de beleza cênica. Mas também é terrível imaginar o que aconteceu há 630.000 anos. Cerca de 1/3 do terreno do parque é uma caldeira vulcânica. Essa caldeira é uma bacia deixada após uma erupção sem igual. O próprio vulcão Yellowstone é chamado de supervulcão. Esse nome simboliza o quanto o vulcão é poderoso e o quão crítico é o impacto climático causado por ele. Através da erupção desse supervulcão, 1.000 quilômetros quadrados de lava foram lançadas no ar e cinzas vulcânicas caíram ao redor de todo o continente norte-americano. Para nossa sorte, o vulcão Yellowstone se mantém quieto após a erupção de 630.000 anos atrás. Toba, 75.000 anos atrás, categoria 8. Vamos fechar esse ranking com o vulcão Toba, que por pouco não extinguiu toda a humanidade.
Isso foi há cerca de 75 mil anos atrás, e foi a maior erupção nos últimos 25 milhões de anos. A escala e a potência desse acontecimento magnífico vão muito além da nossa imaginação. Somente a caldeira do vulcão Toba possui uma área de 1.775 km². A energia gerada na erupção chega a ser 20 vezes maior que a erupção do Tambora. E, enquanto houve apenas um ano sem verão, após a erupção do Tambora, o impacto da erupção do Toba foi muito mais catastrófico. O inverno vulcânico continuou por muitos anos ou décadas, e como resultado, somente cerca de 10 mil dos nossos antepassados que viviam na África conseguiram sobreviver. Vocês sabiam que nós estivemos literalmente à beira da extinção? Mas nós conseguimos sobreviver. É impossível não se alegrar com isso, né? Além disso, é através desse acontecimento que vem a teoria de que nossos antepassados vieram do continente africano. Mas isso já é outra história. Agora vamos nos despedindo, mas só por um breve tempo. Muito obrigado por assistirem até o final. Por sorte, hoje em dia podemos prever erupções com mais precisão do que os antigos romanos. E por isso, podemos dormir tranquilos. Isso é claro se o vulcão Yellowstone não resolver acordar repentinamente. Calma, não é nada. Até mais!